Fala galera, beleza? Meu nome é Renan. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre funções, como exporta, como importa, o que é uma arrow function e assim por diante. Então, roda a vinheta aí e bora lá! Antes de a gente ver na prática as funções, a gente precisa entender melhor o que são as funções, tá? Elas também são conhecidas como métodos e são utilizadas para encapsular um conjunto de instruções para que ele seja repetido em mais de uma parte do nosso código, certo? Então ele executa determinadas tarefas, determinadas iterações, para que a gente consiga utilizar ele em 2, 3, 4, 20, 30 lugares do mesmo jeito, ok? Essas funções elas podem receber argumentos, ou seja, parâmetros, para que, dados esses parâmetros, né, o processamento dessa função retorne diferentes valores, ou seja, a gente quer criar uma função chamada somar, e ela vai precisar receber sempre dois números, afinal, essa função vai mudar conforme os valores que ela receber. E aí a gente precisa então receber esses parâmetros para poder realizar a soma de acordo com os parâmetros recebidos e retornar a resposta correta para o usuário. Beleza? E vamos ver um pouco melhor sobre a estrutura dessa função. A estrutura dela basicamente consiste em uma palavra reservada, function, depois o nome da função, depois abre parênteses, o parâmetro, fecha parênteses, abre chave, né? Abre o bloco de comando. E aí o que a gente precisa fazer? Sim, as funções podem ter return, que é basicamente retornar algum valor, ou não, elas podem ser void, elas podem executar determinadas coisas em segundo plano e não necessariamente retornar algo para o nosso usuário. Então, como o meu exemplo anterior, eu criei uma função chamada somar, ela vai receber o parâmetro número 1, né, num1, vírgula num2, e aí ela vai executar a soma, então num1 mais um2, e retornar o resultado, ok? Basicamente é dessa forma. Então vamos ver na prática como ela funciona. Vamos criar aqui um novo arquivo chamado 6.points.js. Evitem colocar til, cedilha, né? Qualquer acentuação na palavra, porque não é muito bom, tá? Então, funcões. E aí aqui vamos criar exatamente aquela função de somar. Então, function somar. E aqui ela vai receber o número 1 e o número 2, certo? Abre e fecha bloco de comando, né? Abre e fecha chaves. E aqui ela dá o return somar. Opa! Return número 1 mais número 2. Então, basicamente, aqui a nossa função foi criada. Notem que a gente apenas criou a função. Se a gente executar esse arquivo, vê, ó, nada vai acontecer. Tá, mas por quê? Porque essa função foi criada e ficou lá na memória. Se alguém algum dia chamar ela, aí sim ela vai ser executada. Então aqui a gente consegue chamar essa função desta forma aqui, ó. Notem que aqui ele já vai indicar para a gente que a gente precisa passar dois parâmetros quando a gente abre e fecha, ó. Número 1, número 2. Beleza? Então aqui eu já vou passar o 1,2 e vou deixar ele somar e vou executar. Poxa, nada aconteceu. Será que ele não somou? Não, ele somou. Só que a gente não consolou em lugar nenhum o resultado. Bom, eu vou pegar aqui o resultado e vou salvar numa variável chamada resultado. Notem que ele tem o retorno, e o retorno dessa função aqui vai ser salva nessa variável, certo? E aí agora eu consigo colocar o console.log e salvar e consolar o resultado. E aí agora apareceu o resultado na nossa tela, certo? Necessariamente eu não preciso fazer isso daqui para aparecer. Eu poderia simplesmente colocar a função aqui dentro e tirar essa variável. Funcionaria da mesma forma. Notem que o retorno disso daqui é consolado e não necessariamente isso daqui, tá? Então beleza. A gente tem a nossa função e a gente tem os parâmetros que ela recebe. Se a gente quiser usar array aqui na brincadeira, a gente pode, tá? Então é só falar que vai vir um único cara e tratar esse cara que vem como um array. Então, se a gente for pegar, por exemplo, o exemplo de array, que é a soma, eu consigo pegar esse cara aqui, transformar ele numa função,
somar, isso, somar. Aí eu vou receber aqui alturas, e aí eu vou passar tudo isso daqui para dentro da função e vou retornar a soma. E aí aqui, quando ele retornar a soma, deixa eu comentar isso daqui, ó. Então aqui embaixo eu posso chamar a função, eu vou fazer a mesma coisa, const resultado igual somar. Eu vou passar esse array aqui, ó, esse alturas aqui, tá? Então ele vai passar esse alturas para dentro e aí vai trazer o meu resultado para cá, que seria a soma, certo? Então, vamos ver como é que vai ficar. Isso, executando o exercício anterior não dá, né? Tem que executar o exercício certo. Então, node 5, exemplo array, olha lá, ele somou as alturas certinho, lindo e maravilhoso. Então aqui eu consigo usar essa função em todos os outros lugares que eu preciso para conseguir fazer a soma. Mas para isso a gente precisa exportar. Mas calma, respira que a gente já vê. Ah, você reparou aqui que o mesmo nome é utilizado, provavelmente, para o parâmetro que é passado e para o valor que é calculado aqui dentro. Precisa? Não, não precisa. Olha só, eu vou tirar essa variável aqui. Eu vou colocar direto o array aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Funcionou igual. Eu vou trocar essa variável aqui e vou chamar de batata. Vou salvar e vou executar. Igual, ok? O nome que a gente identifica tanto para a variável externa quanto para o parâmetro, pouco importa. Ele vai servir para a gente, como programador, conseguir reconhecer depois o que tem dentro daquela variável. No caso aqui, eu sei que tem alturas, então eu preciso deixar o nome de alturas para eu, como programador, conseguir identificar depois o que é cada coisa. E aqui fora eu posso passar só o array mesmo, não precisa de uma variável para passar o array e tudo mais, mas fica bonitinho passar o array dessa forma aqui. Então eu vou deixar dessa forma aqui, ok? Tanto que aqui eu posso até colocar esse nome para diferenciar como array alturas. E agora são duas coisas literalmente diferentes, né? Não que elas não eram antes, elas eram, mas elas ficam bem diferenciadas, tá? A função eu não preciso declarar ela aqui em cima, eu posso declarar ela em qualquer outro lugar, seja aqui embaixo ou bem no topo da página. Ela consegue ser executada independente do local que ela está. Beleza? Recomendações aqui do fundo do coração deixa sempre as funções no topo, porque daí o programador que vier já sabe que essa página contém essas funções. E obviamente ele vai rolando para baixo e vai ver o que aquela página faz. Ok? Na aula anterior eu falei sobre Arrow Function. Deixa eu voltar para o exemplo mais tranquilo aqui. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, né, para voltar ao exemplo que estava antes. Na aula anterior eu falei sobre Arrow Function e disse que eu explicaria agora, então vamos para a explicação. Nada mais é do que outra forma de fazer exatamente a mesma coisa, tá? Tecnicamente aqui eu consigo criar um Arrow Function que é uma constante e ela vai se chamar outra função, por exemplo. E aí aqui eu consigo fazer igual, abre e fecha parênteses. E quais são os parâmetros que essa função vai receber? O número 1 de novo, vírgula o número 2. E aí aqui eu chamo a setinha de novo, né, o Arrow Function, e executo o que eu preciso. Então, eu vou só retornar a mesma coisa que o outro, porque é a mesma coisa que eu quero, né, somar. E aí aqui eu consigo chamar exatamente a mesma função. Então, const result2 igual a somar 1,2. E aí aqui eu consigo imprimir tanto o resultado 1 quanto o resultado 2. E olha lá, 3,3. Notem que as duas funções são exatamente a mesma coisa. A única diferença é a forma de escrita que a gente vai ter entre elas. Então, para fazer um Arrow Function, eu preciso obrigatoriamente ter essa estrutura aqui, ó. Isso daqui. Se você viu isso daqui em qualquer parte do código, é uma Arrow Function, tá? E aí, a partir disto daqui, digamos assim, eu consigo executar determinadas coisas. Da mesma forma que esse parênteses eram os parâmetros, este parênteses continuam sendo os parâmetros. Da mesma forma que esse bloco de abre e fecha chaves
era o que a função iria executar. Esse bloco de abre e fecha chaves é também o que a função vai executar. Notem que é exatamente a mesma coisa. Se eu for apagar isso daqui, eu só preciso escrever function na frente, que vira exatamente a mesma coisa, ok? Então, isso daqui é o maior function. Normalmente ela é utilizada dentro de outras funções como funções de callback. Então, se a gente precisa executar, igual aqui no nosso exemplo de array, uma função de acordo com o valor que vai ser recebido, aliás, não vai ser recebendo, a gente consegue utilizar ela dessa forma, e não aquela function toda, aquela forma toda trabalhosa de se escrever uma função, certo? Agora, provavelmente você vai estar conseguindo olhar para esse exemplo aqui que eu dei lá em array de uma forma mais bonita. Então, ó, basta imaginar o parênteses aqui, o nosso era um function e o que vai acontecer, certo? Por que que não tem parênteses aqui? Porque é apenas um único parâmetro. Se for um único parâmetro, não precisa de parênteses, mas use, tá? Vou ser bem sincero, use os parênteses para você não se perder. Show? Então agora a gente consegue avançar um pouco mais no conteúdo. Bom, seguinte, lembra que eu falei que a gente consegue usar funções em várias partes do nosso código, certo? Deixa eu pegar essa função somar aqui e vou salvar esse array somar aqui também. Temos duas funções aqui, lindas e maravilhosas. Mas e se eu quiser usar uma função que está, por exemplo, aqui nessa função 6, lá na minha função de Hello World? Como eu faço? Basta copiar aqui o nome da função, vir aqui para o Hello World, colocar console.log, o nome da função e os dois parâmetros, certo? 1.2. Vai dar tudo certo, né? Vamos lá então. Node hello js. Função não foi definida. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa exportar a função. Então vamos voltar aqui para a nossa função. Deixa eu tirar isso daqui para não atrapalhar a gente. E vamos exportar. Então, module.exports igual somar. Dessa forma aqui, a gente exporta do jeito antigo. Tá? Não é um jeito mais comum de se usar. O jeito mais comum é usando o export, mas é assunto para outro vídeo. Pode ficar tranquilo que eu vou falar sobre isso. Mas por enquanto a gente vai exportar dessa forma aqui, ó, módulo export. Então, exportando aqui, a gente precisa agora importar lá no outro arquivo. Então, se eu quero importar aqui, o que eu preciso fazer? Ó, eu dei Ctrl/espaço no final do nome da função. Ó. Ele aparece aqui, ó, somar funções. A nossa segunda opção, só clicar, ele vai importar. Vou salvar e executar e parou de dar erro. Show de bola? Então, basicamente aqui, se eu quiser utilizar essa função em mais de um arquivo, eu preciso obrigatoriamente exportar ela onde ela está e aí fazer o uso dela da mesma forma que eu faria, só que, claro, não esquecendo de importar ela aqui em cima. Ok? Então, basicamente assim. Existem outras formas de exportar usando esse cara aqui? Sim, existem, que eu não quero exportar o arquivo todo, quero exportar funções separadas, então eu tenho a função de somar, tenho a função de subtrair, e eu quero exportar essas duas funções. Vírgula, subtrair. Então eu consigo exportar deste jeito aqui. E aí eu volto lá no meu hello. E para importar eu preciso usar a mesma chave. Então eu só quero a função somar dessas funções aqui. Ou eu só quero a função subtrair dessas funções aqui. Ou então eu quero tanto a somar quanto a subtrair. E aí depois eu uso do jeito que eu quiser. Beleza? Então, tecnicamente, é assim que a gente exporta a função, e aí a gente consegue, digamos assim, usar essas funções para simplificar a nossa vida, né? Repetir várias formas não, né? Repetir várias vezes o nosso código sem que a gente precise escrever mais de uma vez ao mesmo tempo. Mas por que que isso é bom? Por que que isso é usável? Pensamos que a gente tem um código que tem 100 arquivos, não precisa de muito. 100 arquivos. E toda vez que a gente for... cada um desses 100 arquivos, ela executa no mínimo duas funções somar. Ou seja, no mínimo, a gente tem 200 vezes fazendo isso daqui. Ó. Vamos pensar que por algum motivo, alguém decidiu que agora esses 200 lugares não podem mais somar dessa forma aqui.
Eles precisam somar desta forma aqui. Precisa receber um array, né? Pegar um array, fazer um for e aí retornar a soma para daí fazer alguma outra coisa. Puxa, eu vou ter que entrar em cada um dos 100 arquivos, encontrar cada um dos lugares que faz aquela soma de um mais o outro e fazer a troca. Bah, que trabalhoso, não é? É muito trabalhoso. Se fosse de outro jeito, eu poderia simplesmente trocar o conteúdo de dentro do somar e simplesmente exportar ele e chamar, ou seja, eu teria, por exemplo, 101 arquivos e esse um arquivo a mais seria o arquivo da minha função somar, que ela é replicada para todos os outros arquivos. Fica muito mais simples, muito mais prático para se trabalhar do que alterar todos os arquivos manualmente, ok? Então, superado o nosso desafio, a gente vai ir para os exercícios. Lembra que é muito importante você praticar, você realizar todos os exercícios de diferentes formas, de diferentes jeitos, para você conseguir se adaptar à nossa estrutura de função. Eu recomendo muito, do fundo do coração, você realizar todos eles. E se por acaso você finalizou todos os exercícios, o que eu recomendo é: vem aqui nessa sua lista de todos os exercícios que você fez até agora e transforma todos eles em função. Transforma esse tabuado em função, transforma essa média em função e tenta chamar todas as funções no primeiro arquivo, no Hello World, por exemplo. Tenta chamar todas eles aqui, para que você consiga ver, mas estou chamando desse jeito, estou chamando de outro jeito, estou passando pouco parâmetro, estou passando muito parâmetro, não estou passando nenhum, enfim. Tenta fazer de diversas formas para que você consiga se acostumar e consiga ir cada vez mais adiante, ok? E aí, para fechar, a nossa frase do Baltazar Gracian: menor erro é uma tarefa mal executada do que a falta de decisão. É mais desejado errar do que não fazer. Bom, se você está com medo de fazer alguma coisa errada, pode ir tirando esse medo da cabeça. Mas não é fácil, eu sei que não é fácil. Mas tenta se desapegar desse medo. Na programação, a gente pode executar várias vezes a mesma coisa com o próprio erro aparecendo ali em tela. Muitas vezes isso acontece no dia a dia. A gente fica 2, 3 horas executando o mesmo código, batendo no mesmo erro. Mesmo que a gente vá mudando um pouco o código, o erro continua, persiste. E infelizmente a gente não consegue corrigir de primeira. E é normal. Antes você conseguir executar isso com erro, né? Fazer as execuções com erro, do que nunca chegar a executar por medo de executar e medo de dar errado. É claro, se a gente estiver trabalhando com código em produção, trabalhando com banco em produção, não executa. Tá? A gente faz algumas outras coisinhas aí no dia a dia para conseguir executar isso localmente e não interferir para o cliente. Mas, agora como você está praticando, não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum executar alguma coisa, deletar alguma coisa sem querer. Por quê? Porque a gente tem o próprio controle do Git, que eu mostrei naqueles vídeos anteriores, que faz voltar, ou então a gente tem o próprio reiniciar o computador, que faz voltar tudo ao normal. Então podem ficar tranquilos e tranquilas, né? Executem, fiquem à vontade para executar. Não vai ter perigo nenhum em executar o código de vocês. E lembrem-se, antes executar algo com erro do que nunca fazer nada. É muito pior não fazer nada. Beleza? E aí, para fechar nossa aula, a nossa dica bônus. Funções elas podem ser criadas dentro do mesmo arquivo ou de arquivos separados, igual eu tinha mostrado ali, né, exportando e importando. Só que cuidem com os nomes reservados. Não usem funções chamadas funções, ou funções chamadas ifs, ou funções chamadas for, porque esses nomes são reservados, eles já existem dentro do nosso programa, você não pode usar, ok? Então, criem funções com nomes que não são reservados e preferencialmente indicando o que eles vão fazer. No próximo vídeo a gente vai ver sobre HTTP. Sim, a gente vai usar o Node para fazer requisições HTTP e entender um pouco melhor o que é esse mundo da internet. Agora a gente vai começar a usar o Node para ver um pouco melhor sobre como criar uma API. Sim, como criar uma API com Node. Agora sim, o negócio vai ficar sério. Eu precisava passar por todo esse conteúdo, porque senão a gente ia chegar lá no Node, ia começar a fazer um monte de Iron Functions, ia começar a declarar várias variáveis, vários arrays, e vocês não iam entender de onde isso surgiu ou do porquê isso surgiu. Então sim, esses vídeos foram muito importantes para a gente. Mas a partir de agora a gente vai criar uma API de verdade, vai começar a trabalhar
como se fosse para uma empresa, por exemplo, ok? Então, fiquem comigo aí nos próximos vídeos para a gente ver como criar uma API em Node. E é isso aí, forte abraço, falou, valeu!